Poucos assuntos no universo de Jornada nas Estrelas causam tanta confusão e tanto debate quanto a linha do tempo Kelvin. Então hoje a gente vai finalmente desembolar essa história, entender o que é, por que ela existe e qual foi o impacto real dela em toda a franquia. Olha, essa é uma pergunta que aparece o tempo todo em fóruns, redes sociais, em todo lugar. E se essa história toda parece meio confusa, pode relaxar, a gente vai organizar as ideias e entender isso juntos de uma vez por todas. Ok, vamos lá. Para entender a linha do tempo Kelvin, a primeira coisa que a gente precisa aceitar é uma ideia fundamental. Existem dois universos de Jornada nas Estrelas rolando ao mesmo tempo. Primeiro, vamos falar da linha do tempo principal. Pensa nela como a espinha dorsal de Star Trek, sabe? É o cânone original, a história que foi contada por décadas, desde a série clássica lá dos anos 60 até as mais novas como Picard. É o universo que a maioria dos fãs cresceu assistindo. E aqui está o pulo do gato. A linha do tempo principal é essa história original que segue seu curso sem alteração. Já a linha do tempo Kelvin é, na verdade, um universo alternativo que se separa da linha principal num ponto bem específico, o ano de 2233. E isso é muito importante de entender. É uma realidade paralela, não uma substituição do que já existia. Um usuário no Reddit resumiu isso de um jeito brilhante e super simples. Imagina a letra Y. É uma linha única que, de repente, se divide em dois caminhos diferentes. É exatamente isso que aconteceu com a linha do tempo de Star Trek. Tá, mas que momento foi esse? Que evento foi tão grande a ponto de rachar a realidade em duas? Vamos olhar de perto esse ponto de virada. Acompanhe o raciocínio comigo. Lá em 2387, na linha do tempo principal, o Sol romulano explode. O Spock tenta impedir, mas acaba sendo sugado por um buraco negro junto com uma nave romulana furiosa, a Narada. E os dois são cuspidos mais de 150 anos no passado. E aqui está o momento exato. A Narada surge no ano 2233 e de cara destrói a nave da frota estelar USS Kelvin. Esse ataque, essa destruição, esse é o evento que quebra a história e dá o nome para essa nova realidade, a linha do tempo Kelvin. Só que essa mudança no passado não foi uma coisinha pequena, isolada. Pelo contrário, ela criou um efeito dominó gigantesco que alterou completamente o futuro dessa nova linha do tempo. A primeira grande consequência é bem pessoal. Na linha do tempo original, o pai do James T. Kirk sobrevive e é uma inspiração para ele. Mas aqui, George Kirk morre como um herói a bordo da Kelvin, e isso muda tudo. Aquele Kirk mais certinho, mais estudioso, dá lugar a um jovem rebelde, impulsivo, que cresceu sem o... Mas a consequência mais chocante, sem dúvida, é essa. O planeta Vulcano, o lar dos vulcanos, é completamente destruído por Nero, o capitão da Narada. É uma tragédia de proporções absurdas que nunca aconteceu na linha do tempo principal. E o próprio filme de 2009 faz questão de deixar isso bem claro. Numa cena-chave, o Spock original, que veio do futuro, explica para o seu eu, mais novo, que a simples presença de Nero mudou o curso da história, criando essa nova realidade. É a confirmação, ali, na tela, de que o destino de todo mundo foi reescrito. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Por que os criadores decidiram fazer isso? A resposta não está na ficção, está no estado em que a franquia se encontrava no mundo real. A gente precisa ser sincero aqui. No meio dos anos 2000, a franquia Star Trek estava mal das pernas. A série Enterprise tinha sido cancelada e o filme Star Trek Nemesis foi um fracasso de bilheteria. A coisa não estava boa. E aí veio o filme de 2009. E o resultado? 257 milhões de dólares, só nos Estados Unidos. Contra números, não tem muito o que discutir, né? Foi um sucesso estrondoso que, da noite para o dia, ressuscitou a marca e apresentou ela para uma geração inteiramente nova. A linha do tempo Kelvin foi, na verdade, uma estratégia bem inteligente. Ela permitiu dar uma injeção de adrenalina na franquia, sabe? Criou uma história mais moderna, cheia de ação, mas sem apagar as décadas de história que os fãs antigos tanto amavam. O sucesso foi inegável, mas o legado do filme é bem mais complicado. O impacto foi gigantesco, claro, mas também rachou a comunidade de fãs no meio, principalmente os mais antigos. E a divisão era essa. De um lado, tinha a galera que sentiu que o filme traiu a essência mais filosófica de Star Trek, transformando tudo num blockbuster genérico de ação. Do outro, a turma que viu o filme como a salvação que a franquia precisava para não morrer. E claro, não dá para falar desse filme sem mencionar sua marca registrada visual mais famosa.
Esse comentário hilário do Reddit resume tudo. O uso exagerado do lens flare, aquele brilho na lente. Pois é, até o próprio diretor, o J.J. Abrams, admitiu que pesou a mão. Ele contou essa história de que a esposa dele reclamou que não conseguia enxergar a cena e que ele teve que pedir para a equipe de efeitos visuais apagar alguns lens flares digitalmente. Mas talvez a maior influência do filme tenha sido popularizar uma ideia em Hollywood, o que a gente chama de sequência legado. Pensa bem, ao trazer de volta o Leonard Nimoy como o Spock mais velho para passar o bastão, o filme criou uma fórmula de sucesso. Ele mostrou como trazer de volta uma franquia antiga, respeitando o passado ao mesmo tempo em que apresenta o futuro. É uma fórmula que Hollywood usa até hoje. No final das contas, a linha do tempo Kelvin deixa essa pergunta no ar. Foi ela a salvação que tornou Star Trek relevante de novo? Ou foi um desvio que sacrificou a alma da série em nome da ação? A resposta? Bom, talvez continue sendo tão debatida quanto as próprias linhas do tempo.